Bom dia, meus queridos alunos de Joatuba, de Belo Horizonte. Mais uma vez, um prazer enorme estar aí com vocês, tendo esse bate-papo sobre direito das obrigações. Turma, aproveitem aí esse período de quarentena para estudar muito, que vocês, né, a maioria eu acredito que esteja em casa. Então estudem muito, lembrando que a forma de estudo assim, né, que para mim eu entendo que seja melhor para fixar o conteúdo, vejam, assistam a videoaula junto com a apostila, vai preenchendo, então eu vou falando aqui, vocês vão preenchendo, anotem as dúvidas num papelzinho aí, no rascunho ao lado, leiam o código, tá? E no dia da nossa reunião, que geralmente sexta-feira, façam as perguntas, escutem as perguntas, né, dos colegas, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Além disso, eu vou passando alguns exercícios aí, façam também, que é muito bom para fixar o conteúdo, tá certo? Sobre o tema de hoje, é um tema muito tranquilo, esse vídeo vai ser curtinho por causa disso, mas que eu achei que eu já tinha gravado, mas me parece aqui que a gente estava aprendendo aqui essa questão de gravar vídeo, postar em plataforma, que não foi enviado. Então, por ser um tema importante também, mas muito tranquilo, eu estou dedicando aqui uma videoaula só para isso, tá certo? Lembrando aqui que essa matéria aqui específica, ela continua ali a classificação especial das obrigações, tá certo? Então, ela é anterior à transmissão das obrigações, mas não tem prejuízo nenhum ver a parte, porque não tem relação nenhuma com transmissão das obrigações, tá certo? Turma, sobre as obrigações alternativas ou disjuntivas, né, também conhecido como disjuntivas, todos os ditames, tudo que eu vou falar aqui está no Código Civil, por isso abram o código, façam a leitura, está previsto nos artigos 252 a 256 do Código Civil. Então, pessoal, não estou inventando nada, tá tudo lá no código. Eu tento trazer aqui, facilitar o entendimento. Mesmo assim, ficando dúvida, eu estou à disposição aí na sexta-feira para a gente bater esse papo, tá certo? Em relação aí às obrigações alternativas, o próprio nome, né, alternativas ou disjuntivas, o próprio nome já esclarece o que é esse instituto. Quando a gente fala aí de disjuntivo, esse termo disjuntivo tem aquela palavrinha lá, ou. Um ou outro, tá certo? Então, nas obrigações aí disjuntivas ou alternativa, é quando a obrigação ela tem por objeto duas ou mais prestações, sendo que o devedor, ele cumprindo uma das duas obrigações, ele já se exonera, ele vai ficar livre daquela obrigação. Ele deixará de ser o quê? Devedor, tá? Como assim, professor? Imagina então que eu faço um negócio jurídico, faço um contrato ali com uma terceira pessoa, em que eu fico obrigado a entregar um carro ou uma motocicleta, tá? Então imagina ali, eu peguei uma lancha, comprei uma lancha com um terceiro, e a forma de pagamento vai ser mediante a entrega de um carro ou uma motocicleta. Vejam que o objeto dessa obrigação é múltiplo. Pode ser mais de dois também, um carro, uma motocicleta, ou uma mesa de sinuca, ou um computador, tá certo? Então o objeto ele é múltiplo. Agora, o devedor entregando, né, o devedor sujeito passivo, vocês lembram? Entregando cumprindo uma dessas prestações, ele estará exonerado. Ele não será mais devedor. Tá certo? Então é isso que consiste, é nisso que consiste as obrigações alternativas. Muito tranquilo, então. O conceito, então, é
aquele negócio jurídico, né, aquela obrigação que tem por objeto duas ou mais prestações, sendo que o devedor, cumprindo uma delas, se exonera. Sai da obrigação, deixa de ser devedor. Tá certo? Então é muito tranquilo obrigações alternativas. Mas aí a gente fica com aquela dúvida. Ué, mas quem faz a escolha de qual prestação será cumprida? Tá? O código, ele é taxativo. Ele fala que a escolha caberá ao devedor, desde que não haja previsão em sentido contrário. Então vamos lá, se no contrato não estiver estipulando nada, quem que vai fazer a escolha da prestação? Então vamos lá, eu peguei a lancha de um terceiro e me comprometi a fazer o pagamento mediante a entrega de uma moto ou de um veículo. Não constamos no contrato quem que vai fazer a escolha de qual objeto que vai ser entregue. Então, nesse caso, o código ele deixa claro, né, até para não deixar ter confusão, para evitar litígios, que a escolha caberá ao devedor. Tá certo? Agora, se nesse contrato que a gente firmou de compra e venda, constar expressamente que caberá ao credor efetivar a escolha, aí sim, não vai prevalecer a regra prevista no código. Vai prevalecer sim o que está no contrato, a vontade das partes. O contrato são as vontades das partes que se convergem. Vocês vão estudar isso no semestre seguinte, o que é o contrato. Vocês vão ficar um semestre inteiro estudando o contrato, tá certo? Mas fato é, então, que a escolha da prestação que vai ser entregue caberá ao devedor. Se o título, né, o contrato, o instrumento prevê que caberá ao credor ou uma terceira pessoa, é o que vai prevalecer. Tá certo? Então as vontades da parte prevalecem, não havendo disposição expressa no contrato, fica o devedor. Pessoal, um problema muito grande é o seguinte, que o Código Civil, vocês vão poder acompanhar ali nos artigos que dispõem sobre as obrigações alternativas, não traz um prazo máximo ou mínimo de quando deverá ser realizada a escolha. Geralmente, isso está previsto em contrato, tá certo? Mas, para vocês aí, meus alunos, até aprofundando um pouquinho, se não tiver previsto no contrato, a gente tem que ter uma solução, tá certo? Então, lá no CPC, no Código de Processo Civil, no artigo 800, prevê o prazo de 10 dias a contar da citação. Isso se o conflito já tiver no judiciário, para o judiciário apreciar, tá? Mas eu acho que a gente pode utilizar esse artigo legal, como analogia, para também servir de prazo, até para convencer, notificar a outra pessoa, o devedor que não fez a entrega, concedendo esse prazo nos termos do artigo 800, tá? Do Código de Processo Civil. Mas não há um prazo. Então, combinou lá de entregar um ou outro objeto, não foi fixado um prazo no contrato, pode fazer uma notificação estipulando 48 horas para fazer a escolha. Pode. Se levar para o judiciário, é que está obrigado aquele prazo de 10 dias. Mas como já tem um prazo de 10 dias previsto no CPC, eu acho que fica mais razoável, evitaria qualquer argumentação em sentido contrário, se vocês optassem por esse prazo, tá? Então aí só para elucidar, imagina aí, foi firmado aquele contrato, né? Eu comprando uma lancha, fiquei de entregar uma motocicleta ou um veículo e não constou o prazo em que eu iria fazer a escolha de qual bem eu iria entregar. Eu que sou o devedor, tá? A outra parte, poxa, já passou aí um prazo legal. Você não vai falar nada? Vou notificar porque se você não fizer a escolha no prazo que eu coloquei, eu vou levar para o judiciário.
Então é desse prazo que eu estou falando. Que aí o terceiro aqui, ele pode me notificar e falar, Márcio, faça a escolha aí no prazo de 10 dias, tá? Mas ele pode colocar outro prazo? Pode. Eu só estou trazendo para vocês aqui o prazo razoável, porque está no Código de Processo Civil. Tá certo? Perfeito, turma. Uma outra situação aí que vocês têm que entender é que o credor, ele não está obrigado aí, no caso, o terceiro que eu contraí a obrigação aqui, ele não está obrigado a receber parte de um objeto e parte de um outro objeto, não. Tá certo? Então imagina ali que eu comprei aquela mesma lancha do terceiro e combinei de entregar 1000 sacas de café ou 1000 grãos de arroz. Tá certo? O credor, ele não está obrigado, eu viro lá e falo, olha, então eu vou te entregar aqui 500 sacas de café e 500 grãos de arroz. Não, não. Isso aí ele pode negar a receber. Tá certo? Então isso aí também está no código também direitinho. Perfeito? Pessoal, agora se houver uma pluralidade de optantes, tá? Então imagina ali que são vários os devedores. São vários os devedores. E todos os devedores têm que escolher qual é o objeto que eles vão entregar, tá certo? Se, nesse caso de pluralidade de devedores, pode ter também pluralidade de credores, tá? Se no título constar lá que a escolha caberá ao credor, então imagina aí, se tiver mais de um credor ou mais de um devedor, né? Imagina lá, os devedores que estão obrigados a fazer a escolha. Se tiver mais de um devedor, então imagina lá que tenha 4, tá certo? Tem que haver, o código ele traz expressamente que os 4 que cabem fazer a escolha tem que concordar pelo mesmo objeto, pela entrega do mesmo objeto, tá certo? Então imagina lá, os devedores ficaram obrigados a fazer a entrega de uma motocicleta ou um automóvel, tá certo? Só que são 4 devedores. 3 escolheram a motocicleta e um automóvel. Para o código, isso não adianta. Os 4, ou seja, a escolha tem que ser unânime. No caso de pluralidade de optantes, em caso de pluralidade de pessoas para fazer a escolha de qual objeto deverá ser entregue, tem que haver um acordo unânime, pessoal. Eu, particularmente, eu acho essa regra muito pesada e que não faz muito sentido, porque até democracia, a maioria tem que vencer. Você vai pedir unanimidade? Imagina num negócio jurídico com mais de 100 devedores, com 1000 devedores. Como é que você vai conseguir essa unanimidade? É muito difícil, concorda? E aí nós vamos levar uma situação dessa para o judiciário, porque o código fala, ele prega isso. Olha, não conseguiu a unanimidade. Perfeito. A escolha caberá para o juiz. O juiz vai ter que fazer a escolha. Para que isso? Tá certo? Para mim aí é um exagero e poderia sim a maioria fazer a escolha. Mas a gente tem que seguir o código e o correto então seria essa situação de unanimidade na escolha. Mas vale aqui a crítica, tá certo? Que então em pluralidade de optantes, pluralidade de pessoas aí para fazer a escolha de qual objeto será cumprido, precisa aí da unanimidade, tá certo? Perfeito, turma. Uma outra situação aí é no caso de prestações periódicas, tá certo? Então, as prestações periódicas a gente precisa entender aí, tá? Então, como que cabe a escolha nas prestações periódicas?
antes vamos entender o que são prestações periódicas, tá? Prestações periódicas são aquelas que elas se renovam, tá? Que elas vencem em determinados períodos. Perfeito? A doutrina também traz que essas obrigações periódicas, essas prestações periódicas, elas são conhecidas como prestações de trato sucessivo. Obrigação de trato sucessivo. Porque ela vai se renovar. Ela vai se renovar durante um determinado período e por um lapso temporal maior. Tá certo? Então, imagina que quando você firma um contrato de locação, tá certo? Você firmou lá de 5 anos, 1 ano, 2 anos, não importa. Todo mês vai haver o vencimento de uma obrigação, que é aquele vencimento da parcela, tá? Então, isso, pessoal, é obrigação periódica, porque mensalmente, ó, mensalmente vai se renovando, tá certo? Então, nesse tipo de obrigação aí, se ela fosse renovando, tá? E o objeto da prestação for alternativo, a obrigação for alternativa, mas as prestações são periódicas, vão vencendo aí mês a mês, tá certo? Então aquele contrato que eu fiz lá a prazo, que eu posso pagar. Imagina lá, eu fiz a compra de um caminhão para minha empresa, tá certo? Fiz a compra aí de um caminhão para minha empresa e avancei lá que o pagamento seria feito durante 1 ano, tá? O valor, então, referente ao caminhão seria quitado durante 1 ano, mas que eu poderia fazer a quitação mediante a entrega de uma quantia em dinheiro ou mediante a entrega de, vamos colocar aqui, de mercadorias que eu produzo. Tá certo? Olha, o exemplo ficou legal. Então, todos os meses vai vencer a parcela combinada lá, vai vencer a prestação, tá certo? Então, no vencimento da prestação é que eu vou poder fazer escolha. Eu, o devedor, né? Se couber a mim, se couber ao credor, tiver no contrato que cabe ao credor, ele vai fazer escolha, tá? Mas fato é que todo mês, então, imagina que é o devedor que vai fazer escolha, eu vou poder optar por entregar o dinheiro ou entregar os produtos, tá certo? Por isso, turma, que quando tiver nas obrigações alternativas cuja prestação seja periódica, a opção de escolha será exercida a cada período. Então, no vencimento aí de cada obrigação, tá certo? É isso aí. Pessoal, uma outra situação, eu até passei para vocês lá, regra geral, o código prevê que essa escolha de qual prestação será cumprida é do devedor. Perfeito? Se no título constar que será do credor, poderá ser, então vai ser o credor que vai fazer a escolha. Só que eu falei também com vocês que as partes devedor, sujeito passivo e o sujeito ativo, credor, elas podem avançar que uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a relação, com a obrigação, faça a escolha. Então eu aqui firmei um contrato de compra e venda com Joana, em que avançamos uma obrigação alternativa. Então tem a pluralidade aí de objetos, eu vou fazer o pagamento de uma forma ou de outra, tá certo? Mas essa prestação não vai ser, esse objeto da prestação não vai ser, não fica permitido que eu faça a escolha, nem que o credor, a Joana, faça a escolha. Nós nomeamos um terceiro. Isso é possível? É sim, tá certo? Então, um terceiro pode ser escolhido para designar qual prestação deverá ser cumprida, qual objeto deverá ser cumprido. Isso aí está no artigo, só para vocês situarem aqui, está no artigo 525, no parágrafo 4º do artigo 525 do Código Civil. Então leiam lá, junto com essa explicação aí, e eu acho que vocês vão
entender legal, tá certo? Agora, imagina aí que nós nomeamos a terceira pessoa, essa terceira pessoa, para escolher qual objeto da prestação será aí então entregue. Só que essa pessoa, ela vira e fala, eu não quero mais saber disso não tem nada a ver com isso, eu sofri pressão aqui do credor, do devedor, tô fora disso, não vou fazer escolha nenhuma não vou fazer escolha nenhuma não, porque imagina lá, um objeto, eu fiquei de entregar uma casa ou um carro, a princípio os dois estavam no mesmo preço, aí a casa teve uma valorização maior, então o devedor vai ficar falando, olha, deixa eu entregar o carro, deixa eu entregar o carro. E o credor vai querer o quê? Pô, eu quero a casa, quero a casa. E aí fica pressionando aquele terceiro, aquela terceira pessoa que foi escolhida, tá certo? Então ela tá de saco cheio e vira e fala, não quero mais saber disso não vou fazer escolha nada não, vocês resolvam. Ou então essa terceira pessoa que foi designada no contrato para fazer a escolha, faleceu, tá certo? Nessas duas situações, se o terceiro não puder fazer escolha ou não quiser fazer escolha, essa situação também deverá ser levada para o judiciário, tá? Resolver. Isso se credor e devedor não chegarem a um consenso, tá claro? Se a opção de escolha estiver para um terceiro, esse terceiro não quiser ou não puder receber, mas o credor e o devedor chegarem a um consenso, fizer um aditivo contratual tudo direitinho, não tem problema nenhum, não precisa levar para o judiciário, tá certo? Até porque a princípio seria uma bobeira levar isso. Agora, se realmente houve uma valorização, alguma coisa assim, tenho certeza que vai ser difícil fazer um acordo entre credor e devedor, tá certo? Pessoal, então é basicamente isso aí. Mas vamos lá para a gente finalizar, porque imagina, nós fizemos aí uma obrigação, um contrato de compra e venda, e nesse contrato eu fiquei obrigado, só para a gente definir os próximos tópicos aqui, nós vamos utilizar esse exemplo que eu vou passar, tá? Só para ficar claro para vocês. Mas fizemos esse contrato de compra e venda, eu e Joana, em que eu fiquei obrigado a entregar um computador ou uma impressora, tá certo? Mas imagina aí, turma, se houve esses dois objetos que eu fiquei de entregar, eles se perderam, sem a minha culpa, tá certo? Isso aí já estou no tópico 7 lá da apostila, tá? Só para vocês pegarem. Então imagina aí, eu fiquei obrigado a entregar para Joana um computador ou uma impressora. E a escolha cabe a mim, tá? Ela cabe a mim. Só que eu deixei esses objetos num determinado local, houve lá, imagina que o teto caiu da casa, minha casa, deixei lá na minha casa, o teto caiu e danificou tanto o computador como a impressora. Eu não tive culpa pela perda desses objetos, tá certo? Nesse caso, eu não estou obrigado mais a prosseguir com essa obrigação. Então, eu não tenho que fazer a entrega para a Joana. É claro que se eu recebi alguma coisa dela, algum valor, por exemplo, se ela comprou, eu vou ter que devolver o valor, tá certo? Mas a obrigação em si, ela vai extinguir. Então, a Joana virou e falou, Márcio, eu tenho interesse ali no seu computador, você tá chegando lá dos Estados Unidos com um computador e com um computador e um notebook, vamos colocar assim, um computador aquele grandão e um notebook. Então quando você chegar, você olha lá, verifica qual que você quer ficar, qual objeto você quer ficar e me passa o outro. Mas já está aqui o valor referente ao produto, R$7.000, perfeito? Perfeito, Joana, me dá aí os R$7.000, já vou ficar com ele aqui e quando chegar eu verifico qual que eu vou lhe entregar. Chegou na minha casa, caiu o telhado, danificou os dois. Extinguiu a obrigação, não foi culpa minha. Devolvo o dinheiro, os 7 mil para Joana e morreu, tá certo? Agora imagina aí que Joana me entregou esses 7 mil, nós tivemos essa crise, o dólar aumentou muito, aí eu falei, e o computador tá chegando, o computador tá valendo muito mais, o notebook também tá valendo muito mais e tudo. Não vou entregar nenhum dos dois para Joana, não.
eu vou pegar e vou e vou jogar esses dois bens aí fora. Vou falar que os dois estragou, então de raiva mesmo, que Joana é muito chata, eu vou danificar os dois objetos, tá certo? Nesse caso aí, a obrigação, ela basicamente vai extinguir, eu vou ter que devolver o dinheiro para Joana, mas em compensação eu vou ter que arcar com todos os prejuízos, né? As perdas e danos aí que eu causei a Joana, tá? Então, por exemplo, até essa desvalorização que ela comprou lá e tal, ela poderia cobrar, porque ela falou, olha, eu comprei isso aí, na época era 7 mil, hoje um computador desse vale 15 mil, vale 14 mil, então eu quero aí 7 mil aí, porque para eu comprar um computador desse novamente, eu vou precisar despender de mais 7 mil, e eu não tenho esses objetos, por quê? Por culpa do devedor, por minha culpa que fiquei com raiva e não queria passar para Joana, porque ela me traiu por algum motivo lá, não amoroso, mas me traiu de amizade, tá certo? Agora, pessoal, seguindo aí, no caso de impossibilidade total aí do objeto, então nós temos lá o computador e o notebook, tá? Então vamos pensar aí na impossibilidade total, seria a perda dos dois, tá certo? Mas por culpa do devedor, então no caso aqui do exemplo, por minha culpa, e a escolha for da Joana, credora, ela poderá optar aí pela prestação de maior valor, tá certo? Além das perdas e danos. Então imagina aí que eu resolvi, tô com o notebook, computador, quebrei os dois, joguei os dois fora, não quero que a Joana receba esses bens não, tá certo? Só que o notebook, ele custa 10 mil, já o computador custa 7, tá? E a Joana já tinha me passado 7. Então, ela vai poder optar pelo recebimento dos 10 mil, que era o valor do notebook, tá? Além das perdas e danos se ela tiver. Então, se ela teve algum gasto, deslocou até a minha cidade, ela é de outra cidade, deslocou até a minha cidade para pegar o computador, ela vai poder constar lá o valor que ela gastou de gasolina, pedágio, tudo, e vai poder cobrar, porque isso aí seriam as perdas e danos, tá certo? Pessoal, agora aqui então, no caso de impossibilidade parcial, tá? Impossibilidade parcial dos objetos, ou seja, vai sobrar um, pelo menos, e se a escolha couber ao devedor, a gente vai analisar aí no caso de sem culpa, vão acompanhando pela apostila, tá? Que senão fica confuso, tem que acompanhar na apostila e vai lendo o código, tá? Então, impossibilidade parcial, então sobrou aí um dos objetos, tá certo? E a escolha for do devedor no caso minha, se eu agir sem culpa, eu perdi um dos objetos, então eu perdi o de maior valor, que no caso a gente está falando o notebook. Eu vou lá, pego o computador, entrego para Joana. Não tem problema nenhum, tá certo? Agora, se eu agir com culpa, eu também vou entregar o que sobrou. Então, imagina aí que eu tenho ali o notebook e o computador. Aí eu fui, peguei, sei que o notebook é mais caro, peguei e vendi para outro, tá certo? Então, me possibilitei de entregar o notebook. Sobrou só o computador maior. Eu agi com culpa nesse caso, tá? E a escolha cabe a mim. Eu vou lá e entrego o computador para Joana, sem perdas e danos nem nada. Por quê? Porque a escolha caberia a mim. Então podia optar. Então mesmo eu agindo de má fé, quebrei o notebook, vendi para outro e tal, a escolha era minha, eu poderia então entregar o de menor valor.
tá certo? Agora, no caso de impossibilidade parcial, o que é isso, impossibilidade parcial? Quando sobra um objeto para ser entregue, se a escolha agora for da Joana, no caso, eu perdi o objeto sem culpa, então imagina aí, computador e notebook. Aí deixei o notebook, que é o mais caro, deixei ele lá na casa da minha tia, caiu lá o telhado na casa da minha tia, danificou o notebook, sobrou só o computador, eu não tive culpa. Então eu pego essa prestação remanescente, ou seja, a que sobrou, o objeto que sobrou, e faço a entrega, tá certo? Agora, se eu agir com culpa, eu dei um fim lá no notebook porque ele é mais caro, ou eu quebrei ele, ou eu vendi para outra pessoa, a Joana, ela vai poder então optar por receber o que sobrou, o computador, tá? Ou então ela vai escolher o valor da prestação maior. Então ela pode escolher ou o computador ou o valor referente ao notebook. Ela pode escolher o computador, que vale 7 mil, ou o valor do notebook, que ali valeria 10 mil reais. Além disso, ela vai poder também pleitear aí as perdas e danos. Então, se ela teve algum gasto para receber esse objeto aí, ela vai poder cobrar do devedor, tá certo? Pessoal, então foi um tema curtinho aqui. Essa questão de impossibilidade total, impossibilidade parcial é o que é um pouquinho mais complicado, mas se vocês pegarem para ler, realmente sentar, estudar, vão conseguir entender, porque é uma questão lógica. Lembrando aí que quando a gente fala de impossibilidade total, é quando todos os objetos se perderam. E a impossibilidade parcial é quando restou ainda algum objeto. Depois a gente tem que só analisar a quem cabe a escolha e se houve culpa ou não em razão da perda da impossibilidade de entrega do objeto, tá certo? Então, no primeiro momento aqui, pode ficar complicado, não, tá, mas peguem o código, preencham a apostila, que vocês vão ver que é uma questão assim, é um pouco lógico, tá certo? Então, vamos conferir aí. Esse é mais um videozinho aí. Essa semana ainda vão ter mais 2, tá certo? Grande abraço e vamos junto!